O Eduardo falou aqui, professor, você acha que a Hatshepsut seria a faraó a qual a Bíblia fala que adotou Moisés por não querer que Tutmoses assumisse o poder? Olha, eu acredito que não há base evidenciária, né? Não há dados para fazer uma afirmação desse tipo. A própria existência de Moisés é algo que a arqueologia não consegue demonstrar, e pelo contrário, né, a arqueologia traz muitos problemas para a ideia do êxodo como a gente encontra na Bíblia. E se você situar Moisés, que não tem uma cronologia muito exata, né, mesmo entre cronólogos da Bíblia, pessoas que estão preocupadas em estabelecer quando que tal evento aconteceu mais ou menos no nosso calendário, você vai encontrar uma divergência grande. Algumas pessoas situam Moisés no século XV, outras situam Moisés no século XIII. Então, assim, mesmo se você quiser colocar Moisés no tempo em que Hatshepsut reinou, ou pelo menos em que ela era consorte do Tutmés II, você tem um problema que tem uma cidade mencionada ali no Gênesis que chama Pi-Ramsés. Pi-Ramsés é uma cidade do período Ramessida, ou seja, é posterior, é dos Ramsés, né? Da dinastia dos Ramsés, que é posterior à dinastia dos Tutmésida, que é a dinastia do Tutmés. Então, por isso que muita gente, inclusive, coloca Moisés no século XIII, ou nos anos 1300 nos quebrados, para aproximar ele do período Ramessida, né? Então, não é. Eu sei que tem gente que defende isso aí. Eu nunca encontrei nada assim, nem próximo de algo que seria convincente para estabelecer isso aí como uma hipótese razoável. E, de novo, né, a própria historicidade de Moisés, a discussão sobre a existência de Moisés do ponto de vista histórico e arqueológico, já é tão complicada que você tentar identificar qual era o faraó que aparece na história do Êxodo é assim, no momento, pelo menos, tá? Em termos do que a gente tem de dados mesmo arqueológico e histórico, é beira o impossível. Tá? E, de novo, pode ser que essa história nem tenha acontecido tal como a gente encontra ali, ou nem tenha acontecido de forma alguma. A minha posição pessoal, no momento, é de que essa história, que Moisés é uma figura baseada em algum personagem histórico, mas a descrição que a gente encontra ali no livro de Êxodo é impossível de ter acontecido sem pensar em milagres, tá? Pensando na parte só histórica e arqueológica, pensando só no que é descrito ali em termos de história e geografia. Não estou nem considerando questão de abertura de Mar Vermelho, de 10 pragas. Considerando só o aspecto histórico e arqueológico, geográfico, a história tal como ela está presente no livro do Êxodo é impossível de ter acontecido. O que tornaria ela possível? Uma revisão radical do estado de coisas da arqueologia da história. Encontrarem várias evidências, perceberem que algumas coisas que a gente tinha como evidência, na verdade, não eram evidências. Se você tiver uma reviravolta gigantesca do que a gente tem hoje, em termos de arqueologia e história do Egito e da região do Levante, aí é possível que emerja aí um possível cenário em que a história do Êxodo seria viável, tal como ela está presente no livro. Mas no momento é impossível. O Kamikaze falou aqui, sobre a Hatshepsut, quem é mais provável... Ah, é mesmo. Outra pergunta sobre Hatshepsut. Não sei exatamente porquê, né? Mas quem é mais provável de ter apagado ela da história? E também porque Tutmés II, Tutmés III, não tentou assumir antes. Dá para saber? Olha, não dá para saber com exatidão, mas o fato de Tutmés II ter sido corregente com Hatshepsut, e Hatshepsut ter sido uma soberana poderosa, né? Fez muitas coisas monumentais que estão aí fisicamente até hoje para demonstrar, né? Tem colunas em Karnak, para além do templo mortuário dela, o Djeser Djeseru, tem colunas no templo de Karnak também feitas, né, encomendadas por Hatshepsut. Então é uma figura que a gente sabe que foi realmente muito poderosa. Consequentemente, se ela era poderosa, ela tinha uma rede de apoio muito forte. Politicamente, ninguém faz nada sozinho. Então, se ela pôde fazer isso, ela pôde reinar, é porque ela conseguiu estabilizar essa questão de sucessão. Tipo assim, matar ou afastar, exilar qualquer pretendente àquele cargo, ou ter uma boa relação com os demais, como era o caso do Tutmés III, que era filho do Tutmés II, era o sucessor óbvio. Se ele demorou a governar, só depois da morte de Hatshepsut que ele governa sozinho, mas ele é corregente o tempo inteiro do reinado de Hatshepsut, né? Ele governa junto com ela. Então ele foi faraó, mas ele poderia ter tentado apagá-la em vida, né? Poderia ter tentado matar Hatshepsut e governar sozinho. Por que ele não fez isso? Pô, por que ele faria isso também, né? Pode ser que esse governo como corregente era satisfatório o suficiente para ele, ou que ele não tivesse em condições de desafiar a autoridade da Hatshepsut, que poderia ter mais apoio
na corte do que o próprio Tutmés III. Então é uma coisa bem intrigante. De novo, como a gente não tem documentação assim, explicando o que acontecia ali nesse período de reinado, a gente tem informações muito fragmentárias, a gente tem que ver quais cenários são mais plausíveis, dadas as parcas evidências que a gente tem. Mas eu iria mais ou menos nesse caminho, né, como uma hipótese de que Tutmés III tinha, de fato, uma boa relação com Hatshepsut e que a Hatshepsut tinha apoio suficiente na corte para legitimar e manter, viabilizar o seu poder, o seu reinado. E quem apagou, inclusive, o legado dela não foi o Tutmés III, né, porque a gente tem, isso parece sido de dinastias posteriores, inclusive no período Ramessida, né, as listas do período Ramessida de reis já cortam o nome da Hatshepsut. O André também falou aqui, né? Existe evidências suficientes para termos certeza que os incas sacrificavam pessoas ou existe a chance de ser difamação espanhola? Por que julgamos os antigos como se acreditassem em suas ficções? Vamos por partes aqui, né? Existe evidência suficiente para termos certeza que os incas sacrificavam pessoas ou existe chance de ser difamação espanhola? As duas coisas são possíveis. É certo que os incas sacrificavam pessoas. A gente tem não só os incas, os maias, os astecas também. Tem uma farta documentação produzida por esses próprios povos que mostram, né, cenas de sacrifício. Então, assim, não há nenhuma dúvida de que havia sacrifícios humanos entre essas sociedades. A questão é, existe, em cima disso, um exagero na documentação colonial sobre esse sacrifício para apresentar esse povo de forma mais animalesca, né, bárbara, para a metrópole, para viabilizar, favorecer, né, agilizar, catalisar uma evangelização na região, uma dominação mais violenta na região, porque esses povos são bárbaros, uma necessidade maior, né, de levar o evangelho para esse povo demoníaco. Isso também acontece. Então, geralmente, quem está aqui escrevendo sobre esses povos, né, no contexto colonial, são muitas vezes clérigos, são muitas vezes monges, padres, né, sacerdotes, que têm um interesse nesse aspecto de evangelização. Eles vão olhar para isso com uma ótica, claro, que são valores totalmente diferentes dos incas, e vão falar para a metrópole da necessidade de acabar com esse tipo de coisa, né, sacrifícios humanos. Então, há um interesse aí, não só numa parte, tipo assim, vou deliberadamente exagerar os relatos aqui para trazer mais missionários ou força armada mesmo para a região. Não, às vezes o cara, ele tá legitimamente chocado com aquilo e na descrição ele vai narrar aquilo de uma forma um pouco mais exagerada. E assim, nem precisa exagerar muito, né? Falou de sacrifícios humanos, falou de pessoas em pirâmides, rolando corpos pirâmide abaixo, com o tórax aberto, com o abdômen aberto, cabeças espalhadas pela cidade, se bem que isso não chocava tanto assim necessariamente os europeus da época que faziam isso também, né? Exposição de corpos esquartejados em praças principais das cidades, mas assim, a parte de jogar um corpo montanha abaixo, né, pirâmide abaixo, era bem chocante, o cara... enfim, então tem esses dois aspectos. Sim, é certo que os caras faziam sacrifícios humanos, sim, em algum nível há uma difamação ligada a isso também, mas que parte, né, tá lastreada em algo real. O Tabacudo falou que sim, eles sacrificavam pessoas, mas em questão a chance de ser difamação, podemos dizer que existe uma chance mínima de tudo ser uma grande farsa histórica, em contexto geral como difamação, né? Eu não iria por esse lado, não. Eu diria, eu mantenho minha resposta anterior.